Aí, pô, eu acho que o professor vai fazer a revisão da prova agora. O professor ainda nem chegou, passou a beber água. Vem já, vem já. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. E aí, como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Você já? Vai levar aqui? Pode? Opa. Então, pessoal, antes da prova, eu vou dar uma revisão sobre a Era Vargas e tal, para poder refrescar a memória de vocês. Foi... Tá bom, vai ser o assunto da prova, né? É, que a gente falou semana passada. Eu copiei eu pedi para copiarem o mapa mental, para que vocês tenham dado uma olhada e tal, para poder ajudar com a prova. Vai ser metade aberta e metade objetiva. Aperta, É, né? Precisa escrever também. Então, galera, começando com antecedência. Eu creio que vocês lembram da República Velha, da oligarquia da política café com leite e tal, Minas Gerais e São Paulo. Todo mundo lembra, né? É, mais ou menos. Sério. Mas continue. Então, antes de começar a falar sobre a Era Vargas, primeiro é preciso definir a diferença entre revolução e golpe de Estado. A revolução é uma tomada de poder que ela vem das camadas mais baixas e principalmente do povo. Pode ser uma revolução burguesa e tal, que não vai ser uma revolução. Enquanto golpe de Estado é quando outro partido político, ou, por exemplo, outra oligarquia, como por exemplo o Exército, toma o poder. Aí, uma vez definida essa diferença, a gente vai poder entender por que se chama Revolução de 1930 e ainda assim tem um golpe de Estado. A Revolução de 1930 foi um movimento armado que ele foi liderado por 3 estados. Foi a Paraíba, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, de pessoas que estavam insatisfeitas com a decisão de eleição do presidente. Aí, com esse movimento armado, essa foi a revolução, é importante definir, que deu espaço para que haja um golpe militar. Então, isso tirou o então presidente Washington Luiz e impediu que o presidente eleito, que é... Prestes? Não. Impediu que Júlio Prestes, o presidente eleito, assumisse o poder. A Era Vargas, ela foi basicamente o período em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1945. Aí, ao longo do assunto, vocês vão ver que ele fez algumas mudanças, principalmente na questão trabalhista, e teve o governo provisório e entre outros. Agora eu vou ver se vocês estão realmente afiados em questão do conteúdo. Saulo, me fala sobre o governo provisório. Bom, professor, sobre o governo provisório, o que eu sei é que Getúlio Vargas... O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Neste período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativo, federal, estadual e municipal. Diante da importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 30, os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes nos principais cargos do governo e, por essa razão, foram designados representantes do governo para assumirem o controle dos estados. Tal medida tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Esta medida consolidou-se em clima de tensão entre as velhas oligarquias e os militares interventores. A oposição às ambições centralizadoras de Vargas concentrou-se em São Paulo, onde as oligarquias locais, sob apelo da autonomia política e um discurso de conteúdo regionalista, convocaram o povo paulistano a lutar contra o governo Getúlio Vargas, exigindo a realização de eleições para a elaboração de uma Assembleia Constituinte. A partir desse movimento, teve origem a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Mesmo derrotando as forças oposicionistas, o presidente convocou as eleições para a Constituinte.
No processo eleitoral, devido ao desgaste gerado pelos conflitos paulistas, as principais figuras militares do governo perderam espaço político e em 1934 uma nova Constituição foi promulgada. A Carta de 1934 deu maiores poderes ao Poder Executivo, adotando medidas democráticas e criou as bases da legislação trabalhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Por meio dessa resolução e apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato. Isso foi basicamente o governo provisório. João Pedro foi o governo constitucional. Bem, professor. No segundo mandato, eu conheci como governo. Nesse segundo mandato, conhecido como governo constitucional, a alteração política se deu em volta de dois ideais primordiais: o fascista, conjunto de ideias e preceitos políticos e sociais totalitário introduzidos na Itália por Mussolini, defendido pela Ação Integralista Brasileira, a AIB, e o democrático representando pela Aliança Nacional Libertadora, ANL. Era favorável à reforma agrária, à luta contra o imperialismo e à revolução por meio da luta de classes. A ANL aproveitou-se desse espírito revolucionário e, com as orientações dos altos escalões do comunismo soviético, promoveu uma tentativa de golpe contra o governo Getúlio Vargas. Em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro de instituições militares das cidades de Natal, do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Recife, em Pernambuco. Devido à falha de articulação e adesão de outros estados, a chamada intentona comunista foi facilmente controlada pelo governo. Getúlio Vargas, no entanto, cultivava uma política de centralização do poder e, após a experiência frustrada de golpe por parte da esquerda, utilizou-se do episódio para declarar estado de sítio com essa medida. Vargas perseguiu seus oponentes e desarticulou o movimento comunista brasileiro. Mediante a ameaça comunista, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial, que deveria acontecer em 1937, anunciando outra calamitosa tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen. Getúlio Vargas anulou a Constituição de 1934 e dissolveu o poder legislativo. A partir daquele ano, Getúlio passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo. Professor, lembrei, tá certo, boa. Agora, João Gabriel, sobre o Estado Novo, o que você tem a dizer? Estado Novo não foi quando o governo Vargas... No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente Getúlio Vargas o Estado Novo. Tinha início, então, um período de ditadura na história do Brasil. Sob o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, o Plano Cohen, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que ficaria conhecida depois como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, de tendência fascista. O golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto aos militares e teve o apoio da grande parcela da sociedade, uma vez que desde o final de 1935 o governo reforçava sua propaganda anticomunista, alarmando a classe média, na verdade, preparando-a para apoiar a centralização política, que desde então se desencadeava. A partir de novembro de 1937, Vargas impôs a censura aos meios de comunicação, reprimiu seus inimigos políticos, adotou medidas econômicas nacionalizantes e deu continuidade à sua política trabalhista, com a criação da CLT, consolidação das leis do trabalho. Publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, todos em vigor atualmente. Getúlio Vargas foi responsável também pelas concepções da Carteira do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do salário mínimo e pelo descanso semanal remunerado. O principal acontecimento na política externa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. Fato este responsável pela grande contradição do governo Vargas, que dependia economicamente dos Estados Unidos e possuía uma política semelhante à alemã. A derrota das nações nazifascista foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao governo de Vargas. Assim, a batalha pela democratização do país ganhou força. O governo foi obrigado a indultar os presos políticos, além de constituir eleições gerais que foram vencidas pelo candidato oficial, isto é,
Apoiado pelo governo, o general Eurico Gaspar Dutra. Chegava ao fim a Era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular. Coisas. Entendeu? Sim, agora. Pronto, agora sobre o mapa mental. Aqui tem alguns pontos que é bom serem observados. Como a Revolução de 1934, que foi o resultado da pressão dos paulistas, inspirado na República de Feira. Tem também a questão da radicalização política, porque Vargas, principalmente na segunda Constituição, ele começou a centralizar o poder em si mesmo. E teve a questão do golpe do Estado Novo. Bom, então basicamente a revisão foi isso, espero que tenha refrescado a memória. Até a próxima aula, se for liberado. Essa prova eu vou tirar um 10, estou afiado. Eu vou estudar muito.